Composição de mesa, eu na coordenação, Geraldo, a Ada na relatoria e a Dora na secretaria. Alguém tem outra proposta de mesa? Aqueles favoráveis à composição dessa mesa se manifestam levantando o braço, por favor. Contrários? Abstenções? Com 3 abstenções, aprovada a composição da mesa. Conforme acordado na última Assembleia, divulgado no nosso cartaz, a gente traz como ponto de pauta informe local e nacional, análise do movimento de greve e encaminhamentos. Alguém tem algum outro ponto de pauta? Não? Em votação, nosso ponto de pauta. Aqueles que concordam com o ponto de pauta, levante o braço, por favor. Contrários? Abstenções? Aprovado. Ponto de pauta. Vamos estabelecer aqui, para a gente encaminhar a nossa Assembleia, 3 minutos para cada informe local. Com 30 segundos eu aviso. 1 minuto. Aviso com 1 minuto, então, para a gente encerrar no tempo. Alguém para informe local? Não? Você pode? Menino. Seu nome, por favor? Natália. Sabe um choque mesmo me empurrar igual a pipoca? E a Júlia? É neto dele, trabalhando junto. Conheci esse rapazinho pequenininho. Boa tarde. Eu sou Natália, sou estudante de medicina. A gente está aqui na organização do Encontro Científico dos Estudantes de Medicina desde 2017, que vai até dia 24 de julho. É um encontro do movimento estudantil de medicina que a gente está trazendo nacionalmente para cá, para Uberlândia. E a gente está trazendo essa discussão desse encontro a pauta da saúde pública. O tema do encontro é saúde, direito à mercadoria. E a gente está trazendo como central a discussão da privatização e precarização da saúde pública. E aí, na sexta-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai fazer a construção de um ato público que vai marchar nas ruas de Uberlândia com os estudantes de medicina contra a empresa brasileira de serviços hospitalares, que foi proposta primeiramente com a medida provisória 520 e agora voltou com um projeto de lei em caráter de urgência, a PL 1749. E a gente vai se unir enquanto estudantes para lutar contra essa empresa que vem trazer uma precarização para todos os segmentos da universidade. Aí vai estudantes, técnicos administrativos, os próprios docentes. Para a gente, enquanto estudante, afeta principalmente o desvinculamento do hospital, das universidades, e a gente perde nosso espaço de colocar em prática o tripé da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão. E aí os técnicos administrativos também perdem, no caso vocês, com a contratação no regime de CLT. E aí, assim, eu gostaria de fazer um convite ao Sintete para se juntar a essa luta no nosso ato público na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. A gente vai fazer uma concentração primeiro na reitoria, que teoricamente também deveria ter se posicionado em primeiro momento contra a medida provisória e se colocou a favor no consumo. Então, assim, essa a gente tem que lutar juntos, porque todos nós vamos perder caso essa empresa brasileira seja realmente criada e provavelmente, mesmo a medida provisória tendo sido derrubada em maio, é muito provável que ela seja aprovada, então a gente precisa ir para a rua e lutar. E aí, assim, a gente gostaria que o Sintete viesse apoiando com o pessoal, indo para a rua junto com a gente, e também no apoio estrutural, já que... 1 minuto. Beleza. Já que a gente está com um processo de financiamento muito pequeno do encontro, por ser um encontro do movimento estudantil, por saber que a gente veio para construir luta. Então, assim, o apoio realmente dado da faculdade, das entidades que deveriam ter apoiado nessa construção do encontro foi pequeno. E aí a parte estrutural da construção desse ato está um pouco prejudicada. E a gente gostaria que o Sintete viesse tanto com o apoio da força do pessoal, junto com a gente, como com carro de som, para a gente poder dialogar com a população de Uberlândia, denunciar a empresa brasileira, quais são suas consequências, que aí perde também os usuários do sistema de saúde, e também com a parte da água, porque a gente vai fazer uma marcha longa, já que a ideia é realmente colocar em denúncia, colocar em xeque essa empresa brasileira, para a gente distribuir água para as pessoas que vão marchar, já que a gente vai ficar um tempo embaixo do sol, pelas ruas de Uberlândia, fazendo todo o ato de realmente questionar qual que é a legitimidade dentro do Sistema Único de Saúde da criação dessa empresa. Conclua, por favor. Obrigado.
Mais alguém para informe local? Não? Sérgio? Gente, eu, Geraldo e a Flávia, nós tivemos no dia 11, que dia que foi, Geraldo mesmo, dessa semana? Na posse dos dia 15, nós fomos na posse de 29 trabalhadores, né, que tomaram posse lá na reitoria do Santa Mônica, né? E fomos convidados e fizemos a fala de como é que está o movimento nacional, falamos o que é o sindicato, falamos da estrutura, de como que funciona a estrutura do sindicato, falamos também da necessidade dos companheiros começar a participar dos movimentos, participar das assembleias também juntamente com todos nós. Eu acho que tem alguns que devem estar aqui, são vários novos, já estão trabalhando na universidade, grande parte são do hospital de clínica, são pessoal trabalhador da enfermagem, e tem dois, parece que é de fora, que é do campus de Monte Carmelos e Pato de Minas. Então a gente estivemos lá falando em nome do Sintete. Obrigado, Sérgio. Mais alguém quer fazer algum informe local? Não? O Veridiano? Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu informe é relacionado, inclusive, eu queria parabenizar a organização dos estudantes pelo título que colocaram nos cartazes na camisa, né? Saúde é direito ou mercadoria? Como a gente estava discutindo essa semana, aliás, esses últimos 20 dias a gente está discutindo saúde em Uberlândia, com as pré-conferências, conferências, discussão técnica, a gente fez uma discussão muito ampla dentro de Uberlândia em relação à saúde. Dia 15 nós fizemos uma conferência, que foi na sexta-feira, e esse dia a gente está terminando o relatório. Ontem a gente ficou das 8 da manhã às 8h30 da noite, para concluir o relatório que veio das pré-conferências e da conferência. Mas sinceramente, gente, eu estou preocupado, tá? O usuário não está preocupado com a sua saúde e com a falácia que está por aí. O tema que ela está debatendo aqui, e vai para a rua fazer se nós, os trabalhadores, geral, não é uns meia dúzia não. Não pegar firme, nós vamos perder o SUS. A gente fez um elencado de propostas no Movimento Popular de 200 propostas e distribuímos em todas as pré-conferências. Várias delas questionando a questão da entrega da gestão ou a questão das gestões das OS em relação à questão dos trabalhadores principalmente. Porque o usuário, a OS trabalhando, de alguma forma ela não prejudica e ela está dentro da lei. Né? Não está contra a lei da frente. Acontece que para os trabalhadores é uma perda enorme. Essa questão das OS, ou CIP, a empresa brasileira, não sei o que está vindo aí, é para arrebentar com os trabalhadores. O promotor de justiça e a coordenadora da saúde primária de Uberlândia teve a petulância de falar para mim que trabalhador pisou na bola, manda embora, porque é CLT. Por isso não abre mão e não discute a questão do concurso. Vocês veem o valor que o trabalhador de saúde hoje tem na boca desse pessoal. Né? E aí, só para terminar, eu fiquei tão preocupado com as propostas que nessas 200 propostas elencadas que nós elencamos no Movimento Popular e distribuímos nas conferências, todas que questionavam OS, terceirização, privatização, caiu. Tá? E nenhum trabalhador que está ligado à saúde do município, inclusive tinha representante da universidade lá dentro também, questionou porque nós estávamos questionando as OS. Tá? Então eu estou trazendo esse informe, depois de um trabalho enorme, que nós construímos várias propostas interessantes, mas me deixou eu decepcionado a relação dos trabalhadores de saúde do município de Uberlândia. Estão ganhando muito bem, estão muito bem, porque não tiveram coragem de fazer uma proposta contra a precarização do serviço. Obrigado. Não tem mais nenhum inscrito aqui para informe local. Deixa eu zerar aqui meu tempo. Bom, gente, após a nossa assembleia do dia... Que dia foi que a gente... Dia 12, que a gente votou por suspender a greve aqui em Uberlândia. Surgiu várias dúvidas com vários servidores, né? Muita gente veio questionar a gente, muita gente ligando no Sintete, em dúvida sobre a greve.
não estava entendendo se a greve continuava, se a greve tinha sido suspensa, né? Qual que é a explicação que a gente deu para esse pessoal? A nossa greve, a nossa assembleia, ela é soberana para deliberar sobre a nossa greve a nível local. A gente não depende do Comando Nacional de Greve para dizer se a gente entra ou não na greve, se a gente permanece ou não na greve, né? As pessoas estavam confundindo, achando que uma vez que o Comando Nacional voltou atrás e indicou a continuidade da greve, que a gente estaria voltando para a greve, e não é isso, né? A gente só voltaria para a greve se... Oi? Você informa ou defesa de proposta? Não, estou informando... Mas você está defendendo a proposta. Não, só estou esclarecendo. Deixa eu concluir, né? Está defendendo a proposta. Não, eu só estou informando Não, que... mas esse informe que você está dando está como proposta de continuação de não greve. Isso. Não, Wilson. Só estou informando que as pessoas estavam com dúvida, estavam ligando muito no Sintete, querendo saber se a greve continua ou não, se a gente estava ou não em greve. Inclusive, tinha servidor que não foi trabalhar no dia 14 achando que a gente estava com greve. Então, o nosso esclarecimento é esse, que a nossa greve ela foi suspensa, né? Que não depende do Comando Nacional, a nossa greve local, tá bom? Mais algum inscrito, informe local? Informe nacional. Cirne. Wilson, só para clarear, para não ter essa dúvida que foi levantada agora, que você interrompeu o companheiro no meio da fala. Lá atrás, quando foi para deflagrar a greve, então só um resgate pequeno da história, foi votado em Brasília pela plenária da FASU para a deflagração da greve. Deu 2 votos de diferença lá, 61 a 59. Eticamente, os 59 votos perdedores deflagraram as greves em apoio às outras que tinham aprovado a greve nacional. Então fomos todos para a greve nacional. Quando veio o encaminhamento do Comando Nacional de Greve, que estava lá substituindo a plenária, com toda a autonomia para tomar decisão à luz dos fatos lá em Brasília, os companheiros deliberaram por 5 votos de diferença, a maioria, pela suspensão da greve. Por isso que nós fizemos aquele jornal falando que o Comando Nacional de Greve votava a suspensão da greve. Indicava porque eticamente as bases deveriam ter acatado o exemplo da nossa base aqui, a deliberação nacional, e saído da greve para a gente tentar abrir negociação. Então gerou esse impasse, porque na base, aquelas lá da plenária que aprovaram a deflagração da greve, na base deliberaram não acatar a decisão do Comando Nacional de Greve e permanecer na greve. Porque foram essas mesmas pessoas também que falaram lá para o ministro que se viesse um documento a gente sairia da greve. Então a gente está sem credibilidade. Então é isso que está acontecendo, está colocado até agora. Aí esse comando que ficou lá, sem esses outros atores, que as 33 abstenções que tiveram, foram os companheiros que eticamente passou a não votar mais dentro do comando, porque o primeiro princípio do nosso coletivo é a ética, está lá na nossa lista. Resolvemos que não podíamos votar porque a gente tinha indicado a saída da greve. Aí apareceu tudo quanto é porra louquice que pode imaginar naquele Comando Nacional. Um dia o informativo da FASUBRA vem escrito assim: o Comando Nacional de Greve deliberou que quem estiver aqui comandando no Comando Nacional pode ir lá na base do outro, visitar e convencer aquele lá a retomar a greve. No dia seguinte, deram uma consertada na coisa, caso seja convidado. Então tá isso. Já programaram um monte de coisa, movimento de rua. A UNE, que não servia para passar nem perto dela, foram em Goiânia agora no congresso da UNE, para poder pedir apoio para a UNE para a nossa greve.
certo? Então essas coisas que estão acontecendo em Brasília. E a gente precisa avaliar nessa Assembleia depois, à luz dos informes, de que forma que nós vamos encaminhar isso. Porque aqui a greve foi suspensa, todos os companheiros voltaram dia 14 para o local de trabalho, acreditando que abriríamos uma negociação em Brasília e no momento do impasse a gente retomaria a greve caso houvesse impasse, porque a gente já está perdendo esse time quando a gente rompeu com a mesa de negociação lá atrás. Então, em nível nacional, o Paulo Henrique parece que estava em Brasília também, já estou concluindo, se ele tem alguma coisa para complementar. Isso é a parte da história que eu acompanhei desde o início. Pela ordem, mesa. Pela ordem. Pela ordem. Você pode mudar. Eu gostaria que a mesa, parabenizar a mesa pelos trabalhos, mas é o seguinte, não está equivocado. O que a Cília disse aqui não foi o informe. Ela fez defesa do grupo dela em Brasília, entendeu? Fez defesa do grupo dela em Brasília, e isso é inadmissível. Isso aqui é informes nacionais, não é defesa de categoria. Qual que é a questão? Pela ordem, não é para fazer defesa, é simplesmente para dar informe. Paulo Henrique. Uma informação, Wilson. Ah, não, Richard, que isso? Eu, se me enganar? Bom, boa tarde. Pessoal, vamos garantir o espaço aqui, as falas, vamos tocar a nossa Assembleia. Bom, boa tarde, companheiras e companheiros. As pessoas tinham já dado alguns informes. Fizemos uma reunião do comando. Programamos para essa semana algumas atividades frente ao Ministério do Planejamento. Teremos uma conversa com Andes e Sinasef e também estamos buscando a Uni para que a gente faça uma grande marcha da educação para discutir principalmente o financiamento da educação e brigar no projeto aí para que a gente tenha os 10% aí de financiamento, né, da educação. Infelizmente, a Fazubra não apresentou nenhuma proposta junto aos parlamentares para brigar em cima do financiamento de 10%. Apenas um setor da Fazubra, que foi o Campo Cotista e a CTB, que individualmente apresentou, mas não pode apresentar em nome da Fazubra, porque a Fazubra não quis participar. E aí vale a maioria, mas estamos tentando aí para a gente fazer uma grande marcha. Ontem nós discutimos também, já saiu no informativo, estamos consultando as entidades para ver aí um grande ato e acampamento em Brasília. Foi aprovado ontem, né, mas vamos ver como é que se operacionaliza isso, porque os delegados que aprovaram no comando de greve ontem fazer o acampamento, também disseram que suas entidades de base não tem como mandar ninguém para o acampamento, nem para a marcha, mas aprovaram a marcha na condição da Fazubra financiar tudo, transporte, alimentação e hospedagem. Isso a gente ficou de ver qual é o limite do fundo de greve. Aprovamos também, estamos buscando ver aí o financiamento para os outdoor na campanha com relação ao projeto de lei lá, o PL 1497, que é da EBSER. Então fazer também essa campanha de mídia, né? Os companheiros voltaram atrás na posição inicial do comando de greve, que era para pegar uma empresa para fazer uma campanha nacional, isso fica em 1.600.000. Então o que nós vamos fazer é o tradicional. O tradicional é, criamos a arte unificada, e aí a gente manda a arte para as entidades de base, e as entidades de base tentar fazer os outdoor locais, porque aí cairia aí para 200.000, né? A outra questão que é com relação ao quadro, o comando de greve também ontem voltou a definir aí qual vai ser a sistemática, porque todo mundo lembra que para o quadro da greve, para falar quantas universidades estavam de greve, não considerou sindicato, e sim universidade. Por exemplo, Sindifes BH, tem 3 instituições, então em vez de falar que tem 1 de greve, falou que tem 3 de greve. Tocantins, não é filiado, também estava no quadro. No entanto, na hora de apurar o mapa da votação, se continuava ou não em greve,
Aí já não quiseram contar por universidade, porque o Sindifes, voltando ao trabalho, conta 3 votos a favor de retornar. Aí ficou esses bate